Mesa para Dois. Saúde da mulher. Oferecimento Maternidade Brasília. Linha de cuidados integrada para acolher mulheres em todas as fases da vida. E eu converso sobre esse tema com a doutora Cristina Andrada, que é médica anestesiologista da Maternidade Brasília, que trabalha com o manejo das dores crônicas e agudas. Seja muito bem-vinda, doutora Cristina, ao Mesa para Dois. Muito obrigada, Bárbara. Bom dia. E a gente começa com esse tema que até te falar, né? Fibromialgia. Vamos começar desse básico mesmo, explicando para os nossos ouvintes que sentem dores. E o pessoal já começa a falar, pode ser uma dor crônica, uma dor aguda, e as pessoas não entendem direito nem como é que é esse termo. Então, vamos explicar o que é a fibromialgia e o que difere ela de outros tipos de dores. Vamos lá. A fibromialgia ela é uma síndrome. Ela não é especificamente uma doença. Ótimo. Ela é um conjunto de sinais e sintomas. Na maioria das vezes, o que está junto? Dor crônica, dor há muito tempo, espalhada pelo corpo, junto com distúrbios de sono, com fadiga, com a sensação de cansaço constante, perda de memória. Então, são sintomas que andam paralelos. Alguns mais exuberantes que outros, a depender do paciente, da queixa e do tempo que ele tem a doença. Com sintomas tão diferentes, essa síndrome, como é que você consegue diagnosticar que aquele paciente tenha a fibromialgia? A fibromialgia ela é uma doença que tem um diagnóstico assim, um tanto quanto recente, já foi muito classificado. Porque nós não temos nenhum exame de imagem, nenhum exame laboratorial que defina o diagnóstico de fibromialgia. Então, o diagnóstico é clínico. A gente pede exames, às vezes, para afastar alguma outra possibilidade ou para tratar um sintoma específico, como, por exemplo, o paciente que tem muita insônia ou que está fora do peso, a gente, às vezes, precisa pedir uma polissonografia para ver como está o sono dele. Mas isso não fecha o diagnóstico de fibromialgia. Maravilha. E como é que fica essa questão de diferenciar o paciente, quando ele deve procurar um especialista para tratar e depois de ir a vários especialistas e não conseguir um diagnóstico definitivo de uma outra doença, como é que funciona para o paciente chegar nesse diagnóstico ou então procurar um especialista nele? A fibromialgia ela é muito tratada por médicos reumatologistas, por médicos fisiatras e pelo médico da dor. Porque muitas vezes o paciente com fibromialgia tem dores articulares, então ele mesmo se classifica como uma artrite e acaba indo para o reumatologista, que é um médico adequado também para fazer o diagnóstico e o acompanhamento da síndrome. Mas o paciente, sempre que ele tiver uma dor que persiste, e principalmente uma dor que não melhora com analgésicos comuns, ele deve procurar um médico de dor, para a gente conseguir fazer um diagnóstico, uma avaliação e direcionar o tratamento do paciente. Porque uma dor pelo corpo, uma dor na articulação, ela pode ter muitos motivos. E a gente estava conversando um pouquinho antes de entrar no ar, né? A doutora Cristina mesmo. Ela começou a se interessar quando ela tentava ajudar pacientes com endometriose e que a gente até já conversou aqui, né, na coluna da semana passada. São tantas dores, são dores dispersas, são dores que você ficou assim, gente, isso não é normal, vamos estudar mais isso. Você vê como é complexo, né, essa síndrome, como a síndrome é bem complexa. São duas situações na mulher que são muito desafiadoras. A dor da endometriose, porque para você definir que horas essa dor começou a ser endometriose e deixou de ser uma cólica menstrual, é difícil. E a fibromialgia, quando um cansaço ou uma dor no corpo de uma fadiga pelo dia a dia, se torna uma fibromialgia. Então, normalmente, os pacientes que chegam para a gente, para o médico da dor, ele já passou por muitos especialistas, já foi várias vezes ao pronto-socorro, já tomou vários remédios. E muitas vezes esses pacientes são estigmatizados, porque como os exames dão normais, as pessoas não acreditam na dor que ela fala que tem. Então, isso gera um ciclo vicioso, porque a dor, ela se perpetua com o impacto emocional negativo. A pessoa frustrada, uma pessoa que está excluída da sociedade, que não consegue ir a uma festa de família por conta da dor, só que ela não tem nenhum exame alterado, ninguém dá um diagnóstico definitivo, e ela fica nesse sofrimento, e uma coisa alimenta a outra. O sofrimento alimenta a dor, e a dor alimenta o sofrimento. E deve ser complexo, porque a partir do momento que ela passa a ser desacreditada, ela deve só ficar dependente de remédio, né? Fica dor, remédio, um ciclo de remédio pro resto da vida.
A dor crônica, ela é muito complexa, porque ela envolve várias partes do nosso sistema nervoso. A dor crônica, não a aguda. Perfeito. Ela tem muita relação com os locais do nosso humor relacionados à depressão. Então, muitas vezes, inclusive no passado, a fibromialgia era vista no meio médico como uma doença de fundo psicológico. Isso já foi derrubado há muitos anos. Mas as dores crônicas muitas vezes andam de mãos dadas com a depressão. Olha. Então, algumas vezes o paciente que desenvolve uma dor crônica evolui para uma depressão, outras vezes um paciente que é depressivo evolui para uma dor crônica. E o tratamento da dor passa pelo tratamento da depressão. Como a gente estava conversando antes, os pacientes de dor crônica, na maioria das vezes, não respondem muito bem aos analgésicos comuns. O tratamento dessa dor é feito diferente. E a fibromialgia é uma das dores mais desafiadoras por isso. Porque precisa de um diagnóstico, não temos exames alterados. Uhum. Ele pode tomar o opioide mais forte, a morfina, o que for. O opioide não funciona muito bem na fibromialgia. E o paciente fica sem uma medicação específica para o tratamento, né? Por isso que esse é um tratamento um pouquinho mais complexo, assim, que envolve muitas atividades. Como é que é esse tratamento a partir desse diagnóstico? Então, quando a gente suspeita, né, o paciente suspeita que tem uma fibromialgia, ele deve buscar um médico. Quando ele chega no consultório, a gente vai, sim, pedir exames laboratoriais para excluir outras doenças reumatológicas. Às vezes, o quadro dele tem uma dor articular, tem algumas coisas que podem confundir. A gente só pode falar que um paciente tem fibromialgia quando a gente exclui outras coisas. Mas também não significa que um paciente que tem uma artrite não possa ter junto uma fibromialgia. O tratamento ele é longo. Ele é um tratamento que exige um vínculo muito bom do médico com o paciente. E exige mais ainda o paciente como o centro do cuidado. Ele tem que ser o protagonista do tratamento dele. Uau. Ele precisa aceitar o diagnóstico, entender como a doença funciona, e aí é o papel do médico, e mais, aderir aos tratamentos propostos, porque o tratamento base da fibromialgia, ele não é em medicamentos. Ele é uma mudança de estilo de vida. Muitas vezes acontece da gente ter alguns diagnósticos para a gente se alertar e acordar para uma situação que a gente precisa mudar, né? Algumas vezes as coisas acontecem na vida da gente e vem um impacto e dali a gente toma uma decisão. Então, quando chega uma paciente para mim que está acima do peso, que está dormindo mal, que está tomando diversos medicamentos para dormir por conta própria, que tem um sono ruim por conta de apneia do sono, tem dor difusa, tem dor nos joelhos por conta da sobrecarga do peso, já foi a vários pronto-socorros, já tomou diversos medicamentos, às vezes é taxada pelas pessoas que trabalham no pronto-socorro como viciada em drogas, isso é comum de acontecer. Então, veja só, como é um negócio difícil e como é difícil você saber que você tem aquilo. A fibromialgia é uma das maiores causas de afastamento de trabalho. Além do impacto na vida da pessoa, é uma doença que tem um impacto social muito grande, econômico muito grande. Então, qual o tratamento dessa paciente? A gente tem que mudar completamente a vida dela. Então, ela precisa emagrecer, ela precisa rever o que ela come, porque a fibromialgia, uma das bases do tratamento é a dieta adequada. Exercício físico. Hoje, na modernidade, a gente vive um mundo que a gente não faz esforço se a gente não procurar fazer o esforço. E sem a atividade física, a gente não produz diversos compostos que fazem parte de um organismo saudável. Então, a gente precisa praticar exercício físico porque o nosso músculo em atividade produz diversas substâncias que são contra doenças. Então, veja bem, muda o sono, muda a forma como ela acorda a hora que ela dorme, muda o que ela come, muda a forma como ela enxerga as pessoas que taxam ela. Isso passa muito pela terapia cognitivo-comportamental. O paciente precisa entender o contexto, ele tem que olhar, às vezes ele está olhando só para a dor que ele tem. Só que ele precisa, às vezes, abrir os olhos e olhar ao redor. E se encontrar num ambiente, no mundo que ele vive. E isso também ajuda a tirar a pessoa da fibromialgia, porque ela começa a enxergar o mundo
de outra forma. Então, as pessoas que às vezes a magoavam porque taxavam ela de dor psicológica, ela começa a ver que aquela pessoa desconhece as coisas. E ela começa a não ter raiva daquela pessoa, ela passa a se compadecer, porque é uma pessoa mal informada. Então, veja como é holístico o tratamento da fibromialgia. Perfeito. E você deve viver muita transformação, né? A partir do momento. E eu imagino que não deve ser fácil, porque se a gente já tem outras... as orientações, né? De alimentação, de sono, de exercício. Mas a partir do momento que a pessoa decide mesmo fazer essa mudança para não ser refém dessas dores, deve ser uma mudança de vida como um todo, né? Isso deve ter reflexo, como se disse, assim, como são hormônios, em tudo na vida dessa pessoa. Você deve ver transformações enormes no seu consultório. Você sabe que na anestesia a gente não tem muito contato com o paciente depois que a cirurgia acaba, né? E a dor me dá um contato com o paciente por muitos meses, né? Então, é muito gratificante você ver a vida de uma pessoa transformada. E eu digo mais, às vezes eu digo para os colegas que não fazem medicina da dor, simplesmente acreditar na queixa do paciente já é uma grande coisa, porque aquela pessoa precisa ser acreditada. Então, na primeira consulta, quando ela encontra uma pessoa que acredita na dor que ela diz que tem, já é o primeiro passo do tratamento. Então, assim, é fantástico. Eu sou muito feliz em poder ter isso na minha vida. Que lindo, não duvido, não duvido. Assim, só de acreditar, ser acolhido num mundo em que a gente é completamente ignorado, ou então desacreditado, só pode ser acolhida, ou ser acolhido, deve promover essa mudança de forma absurda e tocar aqui. Falar assim, não, então tá, agora que eu estou conectado com alguém que acredita em mim, vamos seguir esse caminho, porque cria esse laço de confiança, né? O vínculo que eu falei anteriormente, ele é muito importante. Para o paciente, inclusive, acreditar que o que eu estou falando é verdade, ele tem que ter aquele vínculo de confiança. Senão ele não vai fazer o que eu falo que ele precisa fazer, né? Se todo médico fosse assim. Doutora Cristina Andrada, muito obrigada pela participação aqui no Mesa para Dois. Muito obrigada pelo esse trabalho que você desenvolve, pela escuta. Eu tenho certeza que outros pacientes, outros ouvintes que já passaram por esse momento de, às vezes, não serem acolhidos, não serem entendidos ou serem ignorados, como é difícil, assim. E ter médicos como a senhora que param, que escutam e dá a mão e falam assim, vamos mudar essa realidade. Faz toda a diferença, ainda mais num caso de dor crônica, né? Que tem uma qualidade de vida terrível e aí tem essa possibilidade de mudança. Muito obrigada. Eu que agradeço. A gente Mesa para Dois. Saúde da mulher. Oferecimento Maternidade Brasília. Linha de cuidados integrada para acolher mulheres em todas as fases da vida.